Vamos com o David de Tarso, mais informações? Temos alguma atualização? É que eu tô lendo aqui a decisão, né, Marinho? E aí tem diferentes pontos, até o Mano citou na entrevista agora com o senador, falando, né, essa argumentação do Supremo Tribunal Federal, sustentando de que houve dolo sim, houve uma articulação envolvendo tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E por isso, dessas medidas que foram impostas contra ele hoje. A gente relembra, então, que vai ser submetido ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal para que todos os ministros também possam avaliar essa decisão. As discussões, elas devem seguir ao longo do dia de hoje, mas fato é que entre as diferentes páginas citadas aqui no inquérito, trata que Eduardo Bolsonaro vem atuando ao longo dos últimos meses, isso segundo a decisão, tá? Junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos da América, com o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro. Ou seja, diferentes medidas, né, foram tomadas contra as autoridades. Por isso que há essa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos essa é a sustentação. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, estou dizendo que está no relatório. A Procuradoria-Geral da República também argumentou, e isso é parte da decisão, de que a convergência de propósitos para obstruir o curso do processo é reforçada pelo depoimento que foi prestado por Jair Bolsonaro nos autos do inquérito que ele responde por tentativa de golpe de Estado, em que ele admitiu que aproximadamente 2 meses antes, mais precisamente no dia 13 de maio de 2025, repassou ao investigado nesta ação agora, Eduardo Bolsonaro, a quantia de R$2 milhões via transferência bancária, quando ele já se encontrava no exterior em plena ação das atividades ilícitas, segundo a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o fato de Jair Bolsonaro ter ajudado a financiar a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com o propósito, como acabou de assumir o próprio senador Jorge Seif, de pressionar o judiciário brasileiro para mudar a forma do processo contra Jair Bolsonaro, constitui, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está amparada pela denúncia da Polícia Federal e pelo parecer do Ministério Público Federal, uma tentativa de obstrução da justiça e coação no curso do processo. Meus amigos, a gente segue repercutindo aqui. Claro, talvez um trecho que saltou aos olhos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmando que jamais cogitou fugir do Brasil e, claro, seus apoiadores ou simpatizantes já trazendo a tese de que, de fato, está aqui há mais de 2 anos, talvez ali no decurso do processo, nas fases iniciais, poderia ter ido adiante nesse sentido. Mas, claro, na medida que o cerco vai fechando, o senso de urgência e de sobrevivência também vai aumentando. E, enfim, eis que estamos agora diante dessa imposição da tornozeleira eletrônica para realmente neutralizar qualquer risco nesse sentido. Mas muita gente dizendo, ele poderia ter feito isso antes e não fez. Como é que você vê a partir dessas diferentes narrativas e interpretações, David? Marinho, análise assim, eu acho que nessa conduta não houve dolo, tá? Eu acho que a Polícia Federal é legítimo de realmente investigar, de apreender os materiais para, de fato, constatar. Tinha alguma coisa, alguma conversa, articulação envolvendo o ex-presidente com o filho dele? Quais as conversas que são trazidas, então, por meio do aparelho e dos documentos também que foram apreendidos? Esse é o primeiro ponto. E aí, a partir da análise que foi feita, aí sim, por medidas e sanções contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao meu ver, houve uma precipitação em relação à colocação da tornozeleira, justamente como o próprio ex-presidente trouxe, né, de humilhá-lo. Porque, ao meu ver, a decisão é essa, de realmente provocar esse constrangimento. Eu discordo dessa interpretação, eu discordo. Porque numa situação como essa, um preso, um investigado normal, vamos ser claros, se não fosse um ex-presidente da República, este cidadão estaria preso agora, preso de forma cautelar. O que a gente vê, a pessoa financiou com R$2 milhões alguém que está pressionando o judiciário para coagir o curso do processo. Mas quais as evidências foram encontradas até agora? Ele mesmo confessou em depoimento à Polícia Federal que colocou R$2 milhões via transferência Pix para que o seu filho, Eduardo Bolsonaro, estivesse nos Estados Unidos fazendo esse trabalho de lobby. Desculpa, David. Eu quero lembrar, inclusive, também, que o presidente Lula foi condenado, à época, na Operação Lava Jato, em 3 instâncias judiciais distintas. E em nenhum momento ele teve aplicada a ele a medida
de uso de tornozeleira eletrônica. Exato. Ele foi condenado em 3 instâncias. Em nenhum momento ele foi proibido de falar com seu filho Lulinha, que também param sobre ele diversas acusações, todas colocadas aí debaixo da terra, empurradas para debaixo do tapete, né? Eu quero lembrar também que o presidente Bolsonaro está sendo impedido de falar com o seu filho, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa, porque hoje nós sabemos que é possível, muito bem possível, se ele quiser, ele continuar se comunicando por meio de interlocutor. Então é mais uma medida com o objetivo de gerar humilhação, de gerar até uma desumanidade. Enquanto isso, precisamos lembrar também que recentemente tem uma decisão do STF que impossibilita a revista íntima nos parentes de presos que vão visitar os seus familiares. Então, a gente tem um cenário hoje em que uma pessoa sem condenação, vamos esquecer aqui se está a favor, contra, se gosta ou não, do Bolsonaro, mas é uma pessoa que não tem condenação ainda aplicada sobre ele, impedido de comunicar com seu filho. Enquanto hoje, no Brasil, presos condenados por crimes gravíssimos, crimes hediondos, latrocínio, tráfico de drogas, estupro, seguem podendo se comunicar com seus familiares. Então vejam como, em larga medida, um pacote de sanções como essa, tomado de forma monocrática e sem apoio do plenário, ainda vai passar, mas até aí o dano já foi feito e é irreversível, é em larga medida muito pior até mesmo do que uma verdadeira condenação. O presidente Bolsonaro está respondendo aí por uma prisão sem pena, uma pena sem condenação e uma condenação sem o devido processo legal. O judiciário brasileiro comete muitos erros, mas não é apenas contra um ou outro. Na época que o então ex-presidente Lula respondia aos processos, a esquerda ficou completamente consternada com o fato dele ter sido conduzido de forma coercitiva para um depoimento. Na época, a esquerda tratou isso como uma tentativa de humilhação, como uma colocação da força do judiciário contra um líder que iria na polícia se fosse convocado de forma voluntária. Depois, quando estava preso, o ex-presidente Lula foi impedido de ir ao enterro do seu neto, que é algo que depois gerou até um pedido de desculpa constrangido do ministro Dias Toffoli ao atual presidente Lula. Ou seja, esse tipo de questão acaba, muitas vezes, gerando sensibilizações. E quando se tratam de figuras políticas da relevância de Lula ou de Bolsonaro, geram essa comoção social entre os seus apoiadores, mas não configuram uma perseguição política ou judicial. Essas falhas do sistema de justiça criminal brasileiro, elas ocorrem com todos. Seguimos aqui no debate, seguimos repercutindo, analisando, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Agora, parece que a gente está esquecendo aqui que a gente não pode perder de vista, como o próprio delegado aqui nos refrescou a memória, que faltam 15 dias, pessoal, repetindo aqui 15 dias para as sanções mais pesadas da história serem aplicadas à economia brasileira. É um dado objetivo da realidade e é incontornável ao que tudo indica. É também de uma ingenuidade imensa, na minha opinião, Maria, queria ouvir a sua, e não esperar que haja também um movimento de Washington, provavelmente hoje, dado essa operação. É o que está posto, é o que a gente está diante nesse momento. O próprio presidente Lula ontem, na conferência da União Nacional dos Estudantes, também dizendo, desafiando o Trump novamente, dizendo que ele vai trucar e que, de alguma maneira, estaria num tabuleiro, num jogo realmente de truco com o próprio presidente americano. Até que ponto esse tipo de bravata ou provocação realmente pode se sustentar na medida que as sanções podem chegar aí forte daqui a 15 dias? Isso, se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que os ânimos vão se esquentar, vai piorar. Acredito que o Trump vai fazer, sim, alguma declaração apoiando o Bolsonaro e ameaçando, quiçá, aumentar a alíquota da tarifa sobre os nossos produtos. Sim. Não duvido, acho que tudo é possível nesse momento. O delegado tocou aqui nessa questão dessa pauta geopolítica afetar a economia e, enfim, essa questão das tarifas. Acredito que as tarifas, para quem não sabe, são as armas de coação que o presidente Trump usa para conseguir se posicionar aí no mundo, aumentar o poder de barganha dos Estados Unidos, que ainda continuam como a maior economia do mundo, e ele tem um alinhamento ideológico ao Jair Bolsonaro e, de fato, aí faço coro ao que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala. Nossas delegações, nossa parte diplomática não tem um acesso VIP ali na Casa Branca. Nós sabemos que tem uma relação estremecida e que os nossos diplomatas não têm acesso a um alto escalão. O diálogo é complicado, sim, Marinho. Então, vai piorar. Acredito que possa haver uma ameaça, aumento da alíquota e para piorar toda a situação econômica do Brasil e piorar, inclusive, o cenário aí, aumentar a pressão com o atual presidente Lula a agir
em defesa, né, a melhorar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar, certamente terá pronunciamento e os ânimos vão se aquecer e a treta política entre Brasil e Estados Unidos vai sim aquecer e piorar. Pode ser o que ninguém queria, mas é o que está posto e a gente tem que lidar frontalmente com a realidade. E é como eu sempre digo aqui, meus amigos, a bigorna da realidade, ela se impõe invariavelmente, impiedosamente, nesse caso, bota impiedoso nisso. Agora, o próprio presidente Lula ontem na UNE, delegado Gustavo Mesquita, veio a público dizendo que está pronto para gritar um 6, um faith, na orelha do Trump, dizendo que é jogador de truco. Mas o problema é que se o presidente americano da maior superpotência democrática gritar um zap ou um copa no ouvido dele, para quem conhece truco, realmente é uma jogada que neutralizaria o tal 6 que o Lula mencionou. De qualquer forma, enfim, a gente não pode esquecer quem está do outro lado, né, David? David, vamos com o delegado também. Delegado, porque eu pensei numa piada que pode ser ruim. Então, melhor não falar. Hoje, o dia agora tá a gente tenso. Quer ouvir. O dia tá tenso. A gente quer ouvir pra dar uma quebrada, né? Mas não, porque assim... Já jogou truco? Já jogou truco? Eu já joguei. É assim, no truco a gente tem a carta maior, é o zap, depois vem o 7 copas, depois espadilha e, por último, o bebo. Ok. Né? E aí a gente tá querendo trucar com e tem o pato menor. E tem o ladrão também, né? Qual será que é o pato e qual que é o ladrão? E será que os dois são a mesma pessoa? A ver. Entendi. 11h22 minutos, pessoal. A gente segue adiante aqui, minha diretora Helena. Me orienta, pega na minha mão e vamos adiante aqui. Na verdade, a gente já vai seguindo adiante aqui, querendo ouvir também, porque a gente não pode esquecer quem tá do outro lado. Não podemos. Isso é um dado que está posto. E é perigo o Brasil, nesse soberanismo de goela, nesse patriotismo recém-descoberto pelo governo federal que estava na lona na sua aprovação. Pode estar funcionando no momento, a aprovação em tendência de alta, mas faltam 18 meses para a eleição, meus amigos. 18 longos meses. A gente sabe como política é dinâmica, tudo muda e é importante a gente esperar quais serão os próximos movimentos nesse tabuleiro todo. No momento, onde a gente também está de volta para todo mundo nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, análise aqui profunda, analisando todas as peças no tabuleiro em torno das tarifas iminentes, 15 dias até a maior sanção econômica da história do Brasil, vindo dos americanos. Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, caminhando aí para ter uma decretação de sua prisão aí nos próximos dias ou semanas, ou enfim, no curto prazo, ao que tudo indica. E, claro, é de uma ingenuidade imensa a gente imaginar que isso não vai ter retaliação dos americanos. Mano Ferreira. Marinho, como liberal por inteiro, nessas horas, o mais triste é pensar que a disputa de ego de poderosos está brincando com a vida real de milhões de brasileiros que precisam trazer dinheiro para suas famílias. Porque a gente está a menos de 15 dias de ter o início das aplicações de sanção para produtores brasileiros que exportam para os Estados Unidos. Mas os efeitos já estão sendo sentidos. Nós já temos relatos de diversos empresários exportadores que tiveram toda a sua venda suspensa para os Estados Unidos porque a mercadoria não chegaria a tempo no país americano antes das sanções. Então, o prejuízo já está acontecendo. E no lugar das autoridades estarem empenhadas em resolver o problema da vida real, está cada um preocupado exclusivamente com o seu interesse político.